Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Alguém que encontrou, possa fazer a leitura para nós? Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Olha aí, o texto bíblico diz que não há, há uma afirmação, não há nenhum homem que não tenha cometido pecado. Não há. Todos os homens cometeram pecado. A minha tradução está um pouquinho diferente do que a irmã Priscila leu. Eu vou aqui só para eu não perder aqui o meu raciocínio. Visto que nenhum homem conhece o futuro. Perdão, meus irmãos, eu estou lendo o 8 errado. Estou lendo o 8. É o 7:20. Desculpa. Pois não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o que é bom e nunca peque. Todos nós, meus irmãos, nós já falamos isso em outras oportunidades, em outros estudos. Todos nós somos, homens de natureza pecaminosa. A nossa natureza é uma natureza falha. A nossa natureza é tendenciosa para nos afastar da presença de Deus. Precisamos ser fortes, precisamos lutar. O nosso maior inimigo é a nossa carne. Precisamos vencê-la todos os dias. Vamos seguir. Romanos, capítulo 7, versículo 24 e 25. Romanos, capítulo 7, versículos 24 e 25. Alguém que se habilita? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha, quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Paulo. É Paulo que está falando isso. Mas veja o que ele está falando no versículo 22. Eu realmente tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem que sou no íntimo. Mas vejo em meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Aí ele vai dizer: homem miserável que sou, quem me livrará do corpo que é submetido a essa morte? Dou graças a Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus, por meio de Yeshua. Olha o que Paulo está dizendo: dou graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a minha mente, eu mesmo sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne, escravo da lei do pecado. O que Paulo está querendo nos dizer aqui? Que ele, assim como eu e você, ele também passou por uma guerra na carne. Porque na mente dele, ele se lembrava das instruções de Deus. Na mente dele, ele sabia que ele precisava obedecer às instruções de Deus. Mas a sua natureza, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a natureza de Paulo também gritava como a nossa muitas vezes grita. Muitas vezes, a gente quer reagir a uma situação. Alguém que nos ofendeu, a gente quer pagar na mesma moeda, ou falar até mais alto. Alguém que nos machucou, a gente quer também machucar, com palavras ou com ações. Não, Paulo não era diferente. Era um homem como eu e você,
E eu costumo dizer, irmãos, as personagens bíblicas, elas aparecem na história bíblica para mostrar para mim e para você que se nós estivermos dando lugar ao Espírito de Deus, alimentando o nosso eu espiritual, assim como eles venceram as suas batalhas, nós também venceremos. Se nós dermos lugar ao homem e à mulher espiritual, se deixarmos o Espírito de Deus nos conduzir, nos guiar, nós seremos vencedores. Agora, se dermos lugar à carne, meu irmão, minha irmã, nós seremos expostos ao quê? À vergonha, expostos à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se você der lugar para a sua carne, você vai estar transgredindo as instruções de Deus. E com isso você vai estar exposto a uma morte espiritual. Ok? Então, vamos seguindo aqui. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 e 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 e 14. Quem se habilita, por favor? Glória. 12 e 14, né? Não Isso, do 12 ao 14. Perdão. Tem alcançado. De novo. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que o que fui também preso por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Maravilhoso, José. A sua tradução está maravilhosa, está perfeita. Mas veja que Paulo está dizendo. Ele também está se esforçando. Ele também está se dedicando. Ele está olhando para quê? Para os problemas. Ele está olhando para quem ofendeu. Ele está olhando para aquele atribulado, para aquela atribulada que sempre vem, né, se levantando contra. Não. Ele está olhando para o alvo. E quem é o alvo de Paulo? É Cristo Jesus. Yeshua, Jesus. Ele se empenha, conforme nós nos empenhamos aqui em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12. Nós prosseguimos, nós nos esforçamos, assim como Paulo está orientando. Não que a gente já tenha alcançado. E aqui, irmãos, a gente precisa estar muito atento. Há muitos irmãos aí que se acham, né, por estar em Techuvá, se acham mais conhecedores do que os demais, se acham mais sábios do que os demais, e ficam aí apontando o dedo, apontando os erros dos irmãos. Este não é o nosso chamado. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, para ficar apontando o dedo para A ou para B, não. É para a gente continuar seguindo, observando o testemunho de Jesus, olhando para Ele, buscando o conhecimento do Pai, através do testemunho de Jesus. Olhando sempre para Ele, olhando sempre para o alvo, olhando sempre para as Sagradas Escrituras. É para as Sagradas Escrituras que nós devemos olhar. Mas o irmão fulano, a irmã fulana que ainda não está na mesma visão, ainda não, as escamas dos olhos ainda não caíram. O Senhor tem um chamado para cada um. E o tempo pertence ao Senhor. Nós precisamos prestar atenção na nossa caminhada e ser luz. Como eu costumo dizer, há uma frase que é atribuída a John Wesley: pregue em todo o tempo. Se possível, use palavras. Se nós continuarmos olhando para as instruções do Pai, cumprindo as instruções do Pai conforme as Escrituras nos ensina, e olhando para o testemunho de Jesus, aquele irmão, aquela irmã,
que ainda não está na visão, né, de techuvá, ou seja, de retorno às Escrituras, ele ainda está seguindo os dogmas, ele ainda está seguindo os sábios, ele ainda está seguindo lá os pais da fé dele, não tem problema. Você sendo luz, uma hora, meu irmão, o Espírito de Deus vai te usar. E mesmo que você não use palavras, aquele irmão, aquela irmã vai enxergar algo diferente na tua vida e vai chamar você e vai dizer: ei, José Carlos, ei, Creuza, ei, Priscila, ei, Ana Caroline, me ajuda aqui. Me ensina a servir a Deus conforme você está servindo. Me ensina a ter esta fé que você tem. Me ensina a confiar neste Deus conforme você confia. É a gente praticando a palavra, meu irmão. É a gente praticando a palavra. João capítulo 15, versículo 6. Veja uma instrução de Jesus. João capítulo 15, versículo 6. Quem pode ler para nós? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Deixa eu ver aqui que eu me perdi um pouquinho aqui. Você leu João 15, 6, né? Sim. Agora, por favor, Priscila, leia João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Olha aí, no 6, o Senhor Jesus está dizendo: se alguém não permanece em união comigo, como que nós estaremos em união com Jesus? Observando e seguindo os seus testemunhos, os seus ensinamentos. Ele é lançado fora como um ramo e seca. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do Pai e permaneço no amor dele. Então, irmãos, é obedecer aos mandamentos. Nós precisamos estar atento aos mandamentos do Senhor e não às tradições, tá? Vamos lá. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Versículo 6. Mateus 15, 6. Quem pode ler, por favor? Ninguém? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha aí. Como que invalida o mandamento de Deus na nossa vida? Observando o que, meus irmãos? Tradições. Lá em João 15, o Senhor Jesus está instruindo os seus seguidores, os seus discípulos, os seus talmidins, os servos do Deus bendito, a continuar nos mandamentos do Pai. Agora, aqui ele está dizendo como que nós anulamos. E se nós anulamos o mandamento do Pai na nossa vida, Jesus vai dizer lá em João capítulo 15, versículo 6, que nós não estamos em unidade com ele, pois Jesus seguia os mandamentos do Pai. E aí uma pregação mentirosa, dizendo que Jesus aboliu a lei. E nós vamos ler lá em Mateus, no capítulo 5, se eu não estou enganado, no versículo 17, o próprio Jesus dizendo que ele não veio abolir nada, mas ele veio cumprir. Ele veio cumprir tudo aquilo que o Pai havia dito através dos profetas. Então Jesus está chamando a atenção aqui ao povo religioso. Jesus vai voltar, irmãos. E ele não vem buscar religiosos.
Ele não vem buscar placa denominacional. Ele vem buscar um povo fiel às Escrituras, um povo fiel às instruções de Deus. Por isso que nós hoje, ao pôr do sol desta segunda-feira, nós estamos agradecendo ao Pai pelo sacrifício de Jesus. O Yom Kippur, que Jesus também cumpriu. Jesus cumpriu esta profecia, Jesus cumpriu este mandamento. Se humilhou, foi esmagado, seu sangue derramado para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje falando das instruções sagradas. Mas vamos seguir. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Quem achar, por favor, faça a leitura para nós. Hebreus 9, versículos 11 e 12. Amém. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Aos irmãos que estão nos acompanhando, né? Hoje, para a Assembleia Talmidim, né? E para os irmãos que estão acompanhando o calendário bíblico, é um dia especial, dia de Yom Kippur, o dia das expiações. Há um vídeo nosso no canal, um canal nosso no YouTube, realizado, gravado no último sábado, onde nós estamos explicando ali, né, com mais detalhes o que é o Yom Kippur. O Yom Kippur é uma convocação do Deus bendito ao seu povo. E o Senhor está instruindo a Moisés, para que Moisés instruísse ao povo o que deveria ser feito neste dia, o 10º dia do 7º mês. Neste dia, era um dia de sacrifícios, um dia em que o sumo sacerdote tinha que fazer muitos sacrifícios para expiar o pecado dele, do sumo sacerdote, da sua casa, e expiar o templo, né? O tabernáculo. Não existia o templo ainda, o tabernáculo. E eram pegos, né, irmãos? O texto bíblico vai dizer, lá em Levíticos 23, a partir do versículo 26, que 2 animais, né, eram apresentados ao Senhor pelo sumo sacerdote, e só quem poderia fazer esse sacrifício neste dia era o sumo sacerdote. Então ele apresentava 2 animais, 2 bodes. Um bode era apresentado ao Senhor para que o seu sangue fosse derramado e o sangue aspergido sobre o tabernáculo, sobre os utensílios do tabernáculo, trazendo o quê? Expiação, purificação para aquele lugar de adoração a Deus. O texto bíblico não diz, mas a história vai dizer, né? E que o sumo sacerdote, ele, ao entrar no lugar chamado Santíssimo, o lugar onde estava a Arca da Aliança, era amarrado uma corda. A Bíblia não diz isso. São historiadores, né, estudiosos que dizem isso. Mas a Bíblia diz que ele deveria entrar no lugar onde estava a arca. Mas alguns dizem que era amarrado uma corda. E ele entrava neste lugar onde estava a arca do Senhor. E ali ele apresentava, né, o incensário. E ali também ele aspergia o sangue daquele animal abatido para a purificação dos pecados da nação. E o outro animal, que também havia sido apresentado, ele permanecia vivo. E este outro animal, o sumo sacerdote colocava as 2 mãos sobre a cabeça desse animal
E ali ele confessava os pecados da nação. E esse animal era retirado do arraial, ele iria para fora do arraial, lançado a uma região desértica. O texto bíblico fala de um nome chamado Azazel. Alguns acreditam que era uma região que ficava próximo ali a Jerusalém, a região desértica ali. Bom, eu não sei. Eu sei que, estudando, irmãos, pesquisando, este nome Azazel significa lugar deserto, tá? Há alguns outros estudiosos que dão, né, outras referências. Eu prefiro ficar com esta informação, pois a Bíblia nos mostra que esse animal foi levado para o deserto, um lugar deserto. Então, este animal vivo, ele não era sacrificado. Um havia sido já sacrificado. O sangue havia sido aspergido lá no tabernáculo. O outro animal era confessado os pecados sobre a cabeça dele e este animal era levado para o deserto. E veja o texto bíblico que o nosso irmão José Carlos leu. Hebreus capítulo 9, versículo 11. No entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote, veja, apenas o sumo sacerdote poderia fazer estes sacrifícios lá no passado. Agora aqui, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus, o sumo sacerdote, das coisas boas que já aconteceram, ele entrou na tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, isto é, não desta criação. Ele entrou no lugar santo, não com o sangue dos animais, de bodes, de ovelha, não. Com o seu próprio sangue, de uma vez para sempre. Repito, de uma vez para sempre. Peço os irmãos para abrir, para a gente finalizar, Hebreus capítulo 13, versículo 11. A partir do versículo 11, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Hebreus capítulo 13, versículo 11. Pois os corpos daqueles animais, qual animais? Aqueles que eram sacrificados lá no tabernáculo, lá conforme a orientação que Moisés havia dado, da parte de Deus para o povo. Veja, pois os corpos daqueles animais cujo sangue é levado para dentro do lugar santo pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Portanto, Jesus também sofreu fora do portão da cidade para santificar o povo com o seu próprio sangue. Assim, vamos ao encontro dele, fora do acampamento, levando a desonra que ele levou. Pois temos aqui uma cidade que permanece, mas buscamos seriamente aquela que vem. Jesus já cumpriu este mandamento. Infelizmente, ainda existem pessoas que hoje, irmãos, estão, ao invés de glorificarem a Deus, ao invés de estarem exaltando ao Senhor, louvando ao Deus bendito, pelo sacrifício vicário de Jesus, estão carregando peso, irmãos, de ficarem mais de 24 horas em jejum, de não tomarem banho, de não pentearem o cabelo, de não poder colocar um calçado no pé, de não poder colocar um cinto de couro. Se flagelaram, né? Não sei se eu falei certo. E aí eu me lembro dos nossos irmãos lá do Nordeste, está aqui o José que pode nos esclarecer melhor, né? Que muitas vezes nas suas procissões, né, pegam chicotes e ficam se autoflagelando. Idolatria. E a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz para afligir a alma, é humilhar-se, é reconhecer, irmãos, a nossa pequenez, é reconhecer no que nós lemos em Eclesiastes 7:20, não há um homem justo nesta terra, o único que pisou nesta terra, pagou o preço por mim e por você. Ele já pagou o preço. Nós não temos mais essa dívida. O sacrifício que temos que fazer agora é o sacrifício da obediência.
o sacrifício do louvor a Deus, o sacrifício de uma vida santa, reta, justa, uma vida temente ao Pai, do cumprimento das instruções, uma vida da fé bíblica. É isso que o Pai quer de nós. Mas nós não estamos aqui, meus irmãos, para recriminar ou apontar aquele que faz ou aquele que não faz. E nem dizer que estamos certos e que os irmãos estão errados. A nossa intenção é uma fé bíblica, uma fé escritural. Porque Jesus disse que nós anulamos as instruções de Deus quando damos mais crédito às tradições dos homens do que aos mandamentos, do que aos ensinamentos do Pai. Hoje é um dia, irmãos, de reflexão. Como está sendo a minha caminhada? Como está sendo a tua caminhada? Estamos vivendo em obediência? Irmão Bruno, eu caí. Realmente, eu não estou vivendo em santidade, eu caí. Caiu, meu irmão. Reconheceu? Graças a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu falhei. Mas, Senhor, eu estou aqui. Me ajuda. Me ajuda a me levantar. Me ajuda, Senhor, a limpar as minhas vestes. Limpar, Senhor, os meus pés. Limpar as minhas mãos. Limpa, Senhor, a minha mente. Limpa, Senhor, os meus olhos, os meus lábios. Me limpa por inteiro, Pai. Porque eu quero andar contigo. Amanhã, meus irmãos, nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos falar sobre o trigo e o joio. Eu convido você a participar do estudo bíblico amanhã pelo Facebook. Nós vamos dar continuidade a esta mensagem que estamos falando hoje aqui, de uma vida de santidade. Então, meu irmão, se você pecou, se você errou, reconheça, faça techuvá, volte-se para a palavra de Deus. Busque a santidade, busque o domínio próprio, busque conhecer mais do Senhor, busque o poder de Deus através do seu Santo Espírito. E vamos juntos, não é fácil. Por isso, irmãos, que nós temos o cuidado de estar aqui às segundas-feiras. Por isso, irmão, que nós temos o cuidado de fazer o estudo bíblico na terça-feira. Por isso, meus irmãos, que nós temos o cuidado de estar aqui às quartas-feiras, orando. E ao Shabat, às 10 horas, estudando a palavra de Deus. Porque nós sabemos, meu irmão, que não é fácil. Precisamos andar em unidade e em comunhão. Um ajudando o outro, um orando pelo outro. Você pensa que é fácil para mim? Não é. Hoje, meu irmão, foi um dia de muita batalha espiritual. Eu precisei parar os meus estudos, eu precisei parar as minhas pesquisas, para que eu pudesse orar, porque a aflição, irmão, a angústia, sabe, a opressão dos problemas, muitas vezes também vem sobre a minha vida. E se eu não buscasse o Senhor, meu irmão, talvez hoje eu não estaria aqui fazendo esta live junto com você. Paulo disse que para ele também não foi fácil. Jesus também falou que para ele não foi fácil. Então não é fácil, mas a Bíblia diz que aquele que vencer vai herdar o galardão, vai ouvir o vinde bendito de meu Pai, vai ser recolhido, guardado pelo Pai, no seu celeiro. É assim que está escrito na palavra. Então vamos juntos. Eu quero esta salvação e eu quero também que você se salve. Então vamos juntos, meu irmão. A live é muito simples, o nosso trabalho digital é muito simples, mas nós estamos orando para que mesmo nesta simplicidade, o poder de Deus possa alcançar a tua vida, alcançar a tua casa, que você tenha a sua vida restaurada, o seu lar restaurado, que você seja abençoado, conforme está escrito, por você obedecer a palavra, as bênçãos do Senhor venham a te seguir, porque você está agradando ao coração do Pai.